Alô, alô, estamos ao vivo. Alô, Gabi Moraes. Jane Marques, boa noite. Boa noite para Lívia. Tudo certo aí? Adriano Silva. Boa noite, Fábio. Tudo certo com o áudio? Tudo certo com o áudio, com a imagem? Tudo pronto para começarmos? Show de bola. A Fábio Oliveira falou que está tudo ok com o áudio. Uma boa noite para Luana Rocha. Então é isso, galera. Como está tudo certo com o áudio e com a imagem, vamos começar nosso bate-papo de hoje, nossa live de perguntas e respostas. Então, como que funciona essa live de perguntas e respostas? Eu trouxe aqui um tema. Hoje, no caso, vai ser a prescrição de frutas em dietas para emagrecimento. E ao longo da live, vocês vão mandando as dúvidas de vocês no chat e dessa forma a gente vai enriquecendo o nosso conteúdo, beleza? Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de emagrecimento, né, é muito óbvio, né, muito simples que para o nosso paciente emagrecer, ele precisa estar em déficit calórico. Igor, o que é o déficit calórico? É o paciente estar gastando mais energia do que consumindo. Então essa diferença entre o que ele consome e o que ele gasta, né, é o déficit calórico. Então ele precisa disso para emagrecer, beleza? Quando a gente fala sobre alcançar o déficit calórico, que seria uma simples conta entre o que ele gasta e o que ele consome, parece que basta nós prescrevermos uma dieta, né, onde esse paciente estaria gastando mais energia do que consumindo. Só que não é bem assim. A gente entende que em um contexto metabólico de déficit calórico, o paciente ele tende a sentir mais fome. Então, uma preocupação do nutricionista nesse processo é garantir, prescrever uma dieta que garanta adesão, que garanta saciedade para esse paciente. Então, nós temos aí uma série de estratégias para, através da nossa prescrição, nós aumentarmos a sensação de saciedade do nosso paciente. Então, se estiver fazendo sentido aí o que eu estou falando, vai clicando no coraçãozinho aí, galera. Quando o coraçãozinho que sobe aqui no chat, eu estou entendendo que está fazendo sentido para vocês. Então, a gente precisa prescrever uma dieta que garanta adesão e que o paciente esteja nesse contexto metabólico de déficit calórico. Obviamente que em uma dieta nutritiva, nós vamos prescrever frutas. A questão é, será que vale a pena nós prescrevermos todas as frutas, dar a opção para o nosso paciente escolher qualquer fruta através de uma lista de substituição? Eu vejo que muitos nutricionistas trabalham com esse modelo. Prescreve ali uma porção de frutas, sem especificar, e coloca uma lista de substituição imensa para que o paciente escolha qual a fruta que ele quiser. E, Igor, isso quer dizer que essa prescrição não está certa, que é algo errado, que o nosso paciente não pode consumir qualquer fruta? Não, não quer dizer que essa prescrição seja uma prescrição errada, mas, né, uma vez que você dá essa liberdade para o paciente escolher qual a fruta que ele vai consumir, ele pode optar por uma fruta que não seja a mais interessante, né, para aquele planejamento alimentar. Como assim? Se ele escolhe uma fruta que, em um pequeno volume de alimento, ele vai ter uma grande quantidade de calorias, ou seja, aquelas frutas com alta densidade calórica, o que vai acontecer? Ele vai estar ingerindo um pequeno volume de alimento, né, mas com um grande volume de calorias. Isso pode prejudicar a adesão, porque o menor consumo em relação ao volume de alimentos, né, vai trazer para esse paciente uma menor saciedade. Tudo bem? Então não quer dizer que seja proibido você prescrever todas as frutas para o seu paciente, mas você pode fazer algumas escolhas estratégicas, frutas com menor densidade calórica, para que dessa forma ele ingira um volume maior de alimentos e se sinta mais saciado. Isso garante uma maior adesão no longo prazo, beleza?
Se tá fazendo sentido aí, galera, manda o coração. Uma boa noite aí pra Viviane, Dani Oliveira, galera que tá entrando, pra Caroline, Nutri Marina Ramos, Marcela, Samara, a Mari Moura. Beleza, galera? Então, a gente parte desse princípio, né? Nós devemos prescrever frutas, alimentos ricos em fibras, micronutrientes, né? Antioxidantes. Então, nós devemos prescrever as frutas, mas tem escolhas mais estratégicas dentro desse contexto metabólico de déficit calórico. Há um tempo atrás eu fiz uma live falando sobre as escolhas estratégicas de frutas para hipertrofia. Então a gente entende que para o objetivo de hipertrofia, um consumo de carboidratos maior geralmente é mais interessante e pode ser que o seu paciente ele tenha uma dificuldade de consumir todos os carboidratos que ele precisa. Então nesse caso, né, prescrevermos frutas com maior densidade calórica, por exemplo, a uva passa, a banana, é mais interessante. Porque a partir de um consumo menor, a partir do consumo de um volume menor de frutas, ele vai estar ingerindo uma quantidade maior de carboidratos. E hoje aqui a nossa ideia é outra, é garantir uma maior adesão, uma maior saciedade a partir de uma ingestão menor de calorias. Beleza, Igor? Então tá fazendo sentido, já entendi que é mais interessante, gera mais saciedade eu prescrever um volume maior de alimentos com menor calorias, mas quais são as frutas que eu posso utilizar de forma estratégica nessa prescrição para emagrecimento? Então vamos lá, galera, eu separei aqui algumas para falar hoje, né? Mas isso não quer dizer que seja uma regra. Vale muito a pena nós pesquisarmos quais são as frutas com uma quantidade maior, né, de volume e uma quantidade ok de calorias. Então quando a gente fala, por exemplo, do melão, né, em aproximadamente 200 gramas de melão tem cerca de 70 calorias. Então, olha só, a partir da ingestão de 200 gramas de alimento, eu vou ter 70 calorias. Então é um valor energético bem interessante. Vai trazer para o meu paciente uma saciedade maior, né, a partir da ingestão de 70 calorias. Quando a gente compara com a banana, por exemplo, cerca de 50 gramas de banana vai ter 70 calorias. Então, olha a diferença. Vai ter bastante diferença para o meu paciente consumir 200 gramas de melão ou 50 gramas de melancia. Então, vocês conseguem entender essa diferença estratégica na prescrição das frutas? Não é simplesmente prescrever calorias, né? Se fosse só prescrever calorias e calcular gasto energético, nosso trabalho poderia ser facilmente substituído por uma calculadora, certo? Então, olha que interessante, nós podemos substituir a prescrição de uma banana, né, por 200 gramas de melão. Eu vou ter um valor energético consumido muito parecido, só que através do melão eu vou ter um volume de alimentos muito maior sendo ingerido, consequentemente, uma maior saciedade para o meu paciente. Fez sentido essa questão, esse comparativo da prescrição da banana em relação ao melão? Manda aí um like. Se fez sentido, pode colocar aqui no chat. Então, dei aqui o exemplo do melão. Excelente opção, né? Fábio Oliveira falou que fez sentido. Show de bola. Igor, qual mais opção de frutas eu posso prescrever para o meu paciente com baixa densidade calórica, né? Com maior volume e menor quantidade de calorias? Melancia, galera, excelente opção. Também, em 200 gramas de melancia, eu tenho cerca de 70 calorias. Mais uma opção para prescrevermos para o nosso paciente. Maior saciedade para o nosso paciente. Então, a melancia, ela é praticamente água. Tem uma grande quantidade de água na porção de 200 gramas. Então, o meu paciente ele vai se sentir mais saciado, ele vai estar ingerindo uma quantidade menor de calorias. Em algumas aulas eu já dei esse exemplo para o paciente que sente muita fome. Digamos que o paciente sinta muita fome na hora do almoço. Você pode prescrever para esse paciente 200 ml de água antes da refeição. Isso vai trazer para ele uma maior saciedade. Ele vai começar a refeição, né, com menor fome, com menor apetite. Além disso, você pode combinar essa estratégia com o paciente começar a refeição, né, pelos vegetais. Para que, quando ele chegue nos macronutrientes, no arroz, no feijão, nas proteínas, ele já tenha essa saciedade mais desenvolvida. Então, essa é uma estratégia. E o mesmo se aplica à ingestão da melancia. Melancia é praticamente água. Então, se o paciente consome 200 gramas de melancia, ele vai ter uma alta saciedade, mas com um consumo energético menor. Então, é uma excelente opção também. Tá bom? Yarli Mozaga chegando agora. Boa noite, Yarli. E aí, voltando a essa conduta muito comum do nutricionista, prescrever uma porção de fruta
deixar esse leque aberto para o paciente determinar qual fruta que ele vai consumir. Se esse paciente escolhe, por exemplo, uva passa, olha só, galera, em cerca de 25 gramas de uva passa eu tenho 70 calorias. Então ele vai consumir um volume de alimento muito pequeno e uma quantidade de calorias que seria equivalente a 200 gramas de melancia. Então vocês conseguem visualizar essa diferença na saciedade do nosso paciente? Então eu já trouxe aqui 2 exemplos de excelentes frutas com baixa densidade calórica que nós podemos prescrever para o nosso paciente para aumentar a saciedade a partir de uma ingestão menor de calorias. Então eu já falei aqui do melão e da melancia. Tá? Uma terceira opção excelente, morango. Mais uma vez, em 200 gramas de morango eu tenho aproximadamente 70 calorias. Então é mais uma opção de grande ingestão de volume alimentar para uma quantidade de calorias baixa. Então pode anotar aí na sua lista melão, melancia e morango. Excelentes opções de frutas com baixa densidade calórica. E preste atenção aqui, galera. Isso aqui muita gente não fala, tá? Vou ensinar para vocês. O que vocês podem fazer no momento que você estiver atendendo o seu paciente, até por uma questão de praticidade. Você pode deixar uma refeição pré-salva com esses 3 alimentos que eu coloquei agora. Obviamente, você pode pesquisar outras frutas de baixa densidade calórica, mas você pode montar uma refeição com essas opções, ou 200 gramas de melão, ou 200 gramas de melancia, ou 200 gramas de morango. Você encaixa isso no plano alimentar desse paciente. Então, no lanche da tarde, por exemplo, eu vou prescrever uma fruta para o meu paciente. Qual fruta eu vou prescrever para esse paciente, considerando que ele sente bastante fome nesse período da tarde? Aí você já pode encaixar essa refeição pré-salva, ao invés de você abrir dezenas de possibilidades para o seu paciente, onde provavelmente ele vai escolher um alimento que não seja tão interessante nesse contexto metabólico de déficit calórico, você já pode colocar essas opções de frutas que vão gerar maior saciedade naquele período. Então, excelente estratégia até mesmo para agilizar a elaboração do plano alimentar. Tá? Deixar essas refeições estratégicas pré-prontas. Beleza? Fez sentido? Igor, mas digamos que o meu paciente ele tenha dificuldade de consumir todo o carboidrato que ele precisa. Qual seria o caminho inverso a isso? Como que eu posso selecionar frutas com alta densidade calórica, aonde a partir de um consumo menor em relação a volume de alimento, ele tem uma maior ingestão de calorias? Já pontuei aqui, banana é uma fruta com alta densidade calórica, uva passa, o próprio suco de uva integral, então é muito utilizado em prescrições para atletas que precisam aumentar a ingestão energética de carboidratos. O suco de uva integral, aquele de garrafa, geralmente vem naquela garrafa de vidro. Então o inverso também é aplicável para aquele paciente que tem dificuldade em consumir todo o carboidrato que precisa. Você pode optar pelas frutas com maior densidade calórica, entendeu? Então, qual que é o ponto principal da nossa live aqui de hoje? Não é só uma questão de calcular déficit calórico, calcular plano alimentar. Os alimentos, no segmento de hoje, as frutas que compõem esse plano alimentar vai fazer toda a diferença na adesão do paciente. E a gente sabe que para o paciente ele ter resultado expressivo de emagrecimento, ele precisa ter uma adesão à dieta, certo? Então, escolher alimentos estratégicos para aumentar a adesão do paciente à dieta é fundamental. E aqui eu falei sobre uma opção para aumentar a saciedade, considerando que, em um contexto metabólico de déficit calórico, é muito comum e provável que a partir de determinado ponto, esse paciente passe a sentir mais fome. Certo? Temos dúvidas, galera, sobre prescrições de frutas? Hoje eu abri uma caixinha perguntando o que vocês levam em consideração na hora de determinar quais são as frutas quais são as frutas que você vai colocar no plano alimentar do seu paciente, e me mandaram um direct assim, Igor, as frutas que o paciente mais gosta. Então, cabe também conciliar as frutas que o paciente gosta com essa questão estratégica. Obviamente, nós não vamos prescrever frutas que o paciente não goste, Mas não é só porque o paciente adora uva passa que a gente vai prescrever essa uva passa dentro de um plano alimentar para emagrecimento, porque pode não ser a melhor opção. Tudo bem? Ele vai ingerir um pequeno volume de alimentos, mas com uma grande
quantidade de calorias. Beleza, galera? Fez sentido o conteúdo de hoje? O Alex Roger, boa noite. Vanessa Luciana, boa noite. A Eita Gabi, Drica Salles. O Adriano mandou, em relação à maçã e à pera, né? Excelente pergunta, né? Por quê? Vão ter várias frutas que vão surgir na nossa cabeça. O paciente ele vai trazer várias frutas que ele gosta e ele vai querer saber o encaixe daquela fruta, né, dentro daquele objetivo que vocês estão trabalhando juntos, né? O que vale a pena vocês considerarem nesse momento? Vocês analisarem a gramatura da fruta em relação a calorias. Hoje, por exemplo, a pera, uma pera de aproximadamente 100 e 110 gramas, eu vou encontrar ali 70 calorias. Então, eu não considero a pera, e também a maçã entra nesse grupo, como uma fruta de alta densidade calórica, nem de baixa densidade calórica. Tudo bem? Ela pode ser, é uma fruta, um alimento aplicável em estratégias tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia. Tudo bem? Mas se é em um momento que o paciente sente muita fome, então se ele relata que ele sente muita fome na parte da tarde e que ele gosta de melão, ele gosta de melancia, ele gosta de morango, vale mais a pena você encaixar essas 3 frutas. Ah, Igor, mas o meu paciente, ele só gosta de maçã. Então você vai prescrever maçã para ele. Você não vai deixar de prescrever essa fruta só porque essa fruta não tem uma baixa densidade calórica. Mas se, por exemplo, ele só gosta de uma fruta de alta densidade calórica, né, ele só come maçã, ele só toma suco de uva integral, aí vale a pena você considerar, né, se realmente vale a pena você aplicar aquela alimentação, aquele alimento específico, porque isso, em boa parte dos casos, vai mais atrapalhar do que ajudar. Tudo bem? O mesmo aqui a gente pode falar sobre o suco de laranja. Qual é a grande questão do suco de laranja? E que essa é uma pergunta que eu respondo muito no consultório, né? Igor, o suco de laranja, ele faz mal? Ele vai atrapalhar o meu processo de emagrecimento? Muito provavelmente sim. Por quê? Em um suco de laranja eu tenho várias laranjas espremidas. 3, 4 laranjas em um copo de 300 ml, né? 400 ml, boa parte das vezes diluído ali em água, mas não deixa de ser a ingestão de 3, 4 laranjas por porção. Então, ao invés de o paciente consumir a laranja in natura, é comum ele fazer o suco, ao invés de consumir uma laranja, é comum ele fazer o consumo de 3, 4 laranjas. Isso sim pode comprometer o emagrecimento, tá? Se for prescrever uma refeição pré-treino para o paciente, a banana é mais escolhida por quê? Então, a banana você tem uma grande quantidade de carboidratos, né, em um menor volume de alimentos. Então, isso facilita a ingestão de carboidratos para quem precisa de carboidratos. Então, se a gente for considerar um maratonista, por exemplo, né, obviamente que tem outras estratégias que devem ser levadas em consideração para esse paciente especificamente, mas se ele consome ali uma banana pré-treino, ele vai ter a vantagem de uma ingestão energética, de uma ingestão de carboidratos antes do treino. Se ele fosse consumir esse carboidrato através da melancia, por exemplo, ele precisaria consumir uma quantidade, um volume de alimento muito maior. Nesse caso, esse volume, essa ingestão de um volume maior de alimentos poderia atrapalhar a prova desse paciente, né? Poderia atrapalhar a atividade física desse paciente. Então, a banana acaba sendo um alimento mais estratégico nesse caso. E aqui a gente consegue entender que não existe fruta certa, não existe fruta errada, não existe alimento certo, alimento errado. Tudo depende do contexto do paciente. Certo? E aí, né, batendo mais uma vez nessa pergunta do Adriano, né? Igor, e a maçã, e a pera, e a uva, tudo mais? Vale muito a pena você analisar cada um desses alimentos. Se o alimento tem cerca de 100 gramas e 70 calorias dentro dessa porção de 70 gramas, é um alimento que não vai ter nenhuma alta densidade calórica, nenhuma baixa densidade calórica. Então você pode trabalhar com esse alimento em ambos os casos. Mas se é um caso de emagrecimento, onde o paciente relata que sente muita fome, as frutas de alta densidade calórica,
elas não são tão bem-vindas, porque a partir de uma menor sensação de saciedade, esse paciente vai consumir uma maior quantidade de carboidratos, tudo bem? Então, pensando no emagrecimento, que é a pauta principal aqui da live de hoje, né? Vale muito mais a pena nós investirmos na prescrição de frutas de baixa densidade calórica, onde em um volume maior de alimentos, ele vai consumir uma quantidade menor de calorias, beleza? Então eu dei o exemplo aqui do melão, da melancia, do morango. Tem outras, tá, galera? Eu só anotei esses aqui para exemplificar para vocês, beleza? Mas vale muito a pena nós elaborarmos refeições com frutas de alta densidade calórica para aquele paciente que quer ganhar massa muscular, mas tem dificuldade em consumir todos os carboidratos que precisa, e outra refeição ali com frutas de baixa densidade calórica, como essas que eu acabei de falar, para aquele paciente que sente muita fome, né? E usar frutas mais sacietogênicas como essas é uma estratégia mais interessante. Beleza, meu povo? Então lembrando, toda terça-feira à noite, geralmente nesse horário de 8h30, eu faço essa live de perguntas e respostas aqui no Instagram. Então eu trago um tema para guiar essa live, mas vou respondendo as perguntas de vocês. E toda quarta-feira, às 19 horas, no YouTube tem a live oficial da semana, com slides, apresentações de artigos. Então essa está sendo, né? Estamos chegando na reta final da live de perguntas e respostas, mas amanhã, quarta-feira, às 19 horas, tem a live oficial no YouTube. Igor, como que eu faço para ter acesso a todas as lives, não perder nenhum desses conteúdos e ser notificado? Seguinte, finalizando essa live aqui, no link da bio do Instagram, tá? Tem a opção para você se inscrever para as aulas semanais gratuitas. Então você vai preencher com o seu e-mail, vai ser direcionado para um dos grupos de WhatsApp e sempre, antes de começar essas lives, eu mando um aviso por lá. Então, finalizando essa live de hoje, já clica lá e se inscreve se você ainda não é inscrito nas lives semanais. Beleza? Estou chegando aqui na reta final. Temos dúvidas, galera? Dúvidas sobre prescrições de frutas estratégicas em dietas para emagrecimento? E para quem tem dúvidas sobre prescrição de frutas, né, para dietas de hipertrofia, eu fiz uma aula completa sobre esse tema e está lá no YouTube. Então eu fiz no formato de aula semanal no YouTube as frutas para hipertrofia e estou fazendo uma live no formato de perguntas e respostas para emagrecimento. O Matheus fez uma pergunta interessante, olha só. Tem diferença em consumir todas as frutas da dieta em suco ao invés de comê-las de forma sólida? Tem toda a diferença, Matheus. Por que tem muita diferença? Porque isso vai influenciar diretamente, né, na saciedade. Refeições líquidas, elas têm um menor potencial sacietogênico, né, do que refeições sólidas. O que isso quer dizer? Refeições líquidas geram menos saciedade no nosso paciente. Isso sem falar da questão glicêmica, do impacto glicêmico que a fruta tem em relação ao alimento sólido, tá? Mas falando em relação à saciedade. Se o paciente ele vai lá, né, espreme 4 laranjas, faz um suco e toma 200 ml de suco de laranja, coloca um pouco de água e toma 200 ml desse suco, ele vai ter uma sensação de saciedade. Se ele come essas 4 laranjas in natura, corta as 4 laranjas e come, a sensação de saciedade vai ser completamente diferente. Então, se o seu paciente ele sente muita fome na parte da tarde, se você prescreve um suco de laranja, por mais que tenha 4 laranjas, muito provavelmente esse suco não vai saciá-lo. Mas se você prescreve frutas in natura, essa saciedade vai ser muito maior. Tá? Então a sensação de saciedade ela não está relacionada com a ingestão de calorias. Com base nesse exemplo que eu citei aqui, você pode entender. A partir da ingestão de 4 laranjas na forma de suco, eu não tenho uma sensação de saciedade muito pequena. Mas se eu como 2 laranjas in natura, a sensação de saciedade por conta das frutas, né, das frutas, das fibras, ela é muito maior do que em comparação ao suco. Então faz toda a diferença você prescrever para o seu paciente as frutas na forma de suco ou na forma in natura. Mas se eu trago para o outro lado, para o inverso, se o meu paciente ele tem dificuldade de consumir todos os carboidratos que ele precisa. Nesse caso, um suco pode ser interessante para facilitar
esse consumo por parte do seu paciente. Fez sentido? Então é isso, pessoal. Temos dúvidas? Estou chegando aqui na reta final da nossa live de hoje. Lembrando que amanhã, 19 horas, live no YouTube. A Drica Salles mandou com certeza, então tá fazendo sentido, maravilha. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Para quem ficou com alguma dúvida, tá assistindo a gravação, essa live vai ficar gravada, pode mandar as dúvidas pelo direct, tá? Pelo Instagram mesmo. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Quem está chegando agora, convido vocês a assistirem a gravação dessa live, mas amanhã, 19 horas, ao vivo no YouTube. A Drica Salles mandou obrigado. Show de bola, Drica. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. E vou nessa, pessoal. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima.